Na sua escola, as professoras antigas facilitam o trabalho das professoras novatas? Eu vou responder o comentário bem interessante de Rony sobre a dificuldade que algumas professoras novatas têm quando entram em uma escola e as professoras antigas não ajudam elas em nada, né? Vamos falar sobre planejamento, sobre planos de aula e sobre como esse processo, né, de chegada de uma nova professora poderia ser melhor dentro das nossas escolas. A gente tem aí dois pontos, né? O primeiro é, muitas vezes as escolas aqui nossas do Brasil, elas não têm um planejamento padrão para entregar para as professoras, né? Elas não têm um acervo da escola sobre como cada ano, cada série deveria se desenvolver ao longo dos dias letivos, né? Então, o que precisa ser trabalhado em cada uma das semanas, em cada um dos dias, como trabalhar. A escola não tem a sua receita, né? Todo restaurante tem o seu livro de receitas, mas as nossas escolas, muitas delas, infelizmente, não têm o seu próprio livro de receitas. E aí, o que acontece? Fica na mão das professoras, né, criarem esses planejamentos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma dicotomia, né, uma coisa muito diferente entre o que é ensinado nas universidades, nos cursos de pedagogia, nas pós-graduações, e a realidade das salas de aula, né? A gente tem um discurso, né, que é propagado pelos professores dos cursos superiores de educação, de que as professoras elas precisam ser autoras, né, que elas precisam ter a sua criatividade, que elas precisam criar seus próprios planejamentos, que elas precisam ser protagonistas. E claro que as professoras precisam ter tudo isso. Mas a realidade do nosso país é que as nossas professoras elas não ganham um tempo muito grande para fazer isso, né? Uma professora universitária, né, de 40 horas, provavelmente ensina aí 4, 5 turmas, né, 2 aulas por semana, e tem pelo menos o mesmo tempo suficiente pago, recebendo apenas para fazer planejamento, né, corrigir provas, trabalhos, fazer atividades de extensão e de pesquisa. Então, nas escolas de educação básica, o que a gente geralmente tem, né? A maioria das nossas professoras trabalha em 2 escolas, né? De manhã numa escola e de tarde na outra. Algumas professoras já conseguiram trabalhar o dia inteiro na mesma escola, o que é excelente. Então, na prática, as nossas professoras não têm muito tempo fora da sala de aula para estar planejando, escrevendo planejamentos, enfim. Então, a gente já tem aí o primeiro problema, que é um problema sistêmico, né? Se ensina que as professoras precisam fazer seus próprios planejamentos, porém, na prática, as professoras não têm tempo suficiente para fazer seus próprios planejamentos durante o expediente. Não há esse tempo. Em algumas redes públicas, já se criou o momento da aula atividade, e aí a professora passa, às vezes, um dia, né, fora de sala de aula e os outros 4 dias em sala de aula, e se abriu espaço para isso. E aí, nesses cenários, a gente tem realmente um tempo para fazer planejamento. Independente, né, da gente ter ou não, quando a gente não tem, né, a escola deveria ter o planejamento básico pronto para a professora apenas ajustar o necessário para a turma dela. Quando a escola não tem esse planejamento básico e as professoras têm tempo liberado para planejar, os planejamentos deveriam ser da escola, né? Se a escola está pagando a você para fazer o planejamento, aquele planejamento não deveria ser só seu, ele deveria ser compartilhado com todas as professoras da escola. E isso faria com que as professoras novatas, né, tivessem mais facilidade ao começar a ensinar numa série, porque já existiria uma base, né, uma linha que tinha sido criada pelas professoras anteriores, ou nem mesmo uma professora novata, mas uma professora que mudou de série. Então, a gente, nessa questão do planejamento, a gente precisa trabalhar realmente a noção de que é preciso, né, diminuir um pouco essa utopia que é ensinada nas faculdades, nos cursos de pedagogia, de que todo mundo tem que fazer todo o seu planejamento, né, e a gente poder aceitar a realidade que nem todas as professoras vão ter tempo para planejar, infelizmente. Então, a gente tem que colocar um bom planejamento na mão delas para que elas simplesmente personalizem, ou seja, elas vão ganhar muito tempo e, mesmo assim, vão continuar sendo autoras, sendo autônomas, sendo criativas durante o processo de personalização. E aí eu trago, né, para a gente fechar, uma discussão também sobre essa questão da colaboração, né? A gente deve ou não deve colaborar? Claro que a gente deve colaborar com os nossos colegas, né? Existem 2 tipos, né, de coisas que a gente pode fazer na nossa vida, né? Tem
coisas que a gente pode compartilhar, né? E não tem custo para a gente, ou seja, a gente não perde ao compartilhar. Então, por exemplo, quando a gente posta esse vídeo aqui, eu estou compartilhando com vocês algumas experiências, alguns conhecimentos que eu tive nos meus estudos, algumas conversas que eu tive com as centenas de escolas que usam os projetos da Scribble ao redor do Brasil e de outros países. E eu não perco nada por compartilhar. Se 500 pessoas acessarem esse vídeo, ótimo. Se 5.000 pessoas assistirem esse vídeo, ótimo. Se você está gostando, inclusive, já dê o like e comente, compartilhe com as suas colegas. Então, não custa nada compartilhar alguns tipos de coisas, né? E tudo que não custa nada, a gente deve compartilhar, né? Porque pode ajudar as outras pessoas. Já tem outros tipos de questões que custa para a gente, né? Então, se você tem alguma coisa física e você vai compartilhar, você vai ficar sem aquilo, né? Se você der a alguém. Então, tudo que não custa, minha gente, vamos compartilhar. Vamos difundir a informação. Porque só assim a gente vai melhorar as nossas escolas e melhorar o aprendizado, né? A gente precisa melhorar o aprendizado das nossas crianças, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Se você for ver os resultados do Brasil nas provas internacionais, as nossas escolas públicas precisam melhorar radicalmente e as nossas escolas privadas também precisam melhorar. Em matemática, por exemplo, as melhores escolas do Brasil não chegam na média dos países mais desenvolvidos, né? E se a gente quer ter um país mais inclusivo, né, com melhor economia, com mais oportunidades de trabalho, de renda e de felicidade para todo mundo, a gente precisa que todas as crianças aprendam e desenvolvam o máximo do seu potencial. Então, tá aí o recado, né? Compartilhe com as suas colegas, não deixe de compartilhar o que você aprende e o que você cria, se isso não trouxer um prejuízo para você. E vamos torcer para que mais e mais escolas criem seu próprio planejamento e para aquelas professoras que ganham para fazer o planejamento, né? Ou seja, ganham horas de trabalho pagas para planejar, compartilhem esse planejamento com as outras professoras, porque se você ganha da sua escola privada ou da sua escola pública para fazer algo, esse algo é da escola, não deveria ser só seu, você não deveria guardar as 7 chaves, mas eu sei que você que está aqui com a gente, né, que é uma professora que sempre usa as evidências científicas no seu trabalho, você compartilha as coisas que você produz. Essas professoras provavelmente não nos assistem aqui. Então, se você gostou desse vídeo, dê o like, comente, compartilhe com as suas amigas e vamos fazer esse conhecimento e essas práticas, né, chegarem ao maior número possível de professoras, coordenadoras, diretoras. E eu espero também o seu comentário aqui. Você já teve alguma situação em que alguém se negou a compartilhar algo com você? Né, ou você ficou com medo de compartilhar por algum motivo, né, que não fosse simplesmente o motivo de compartilhar? Conta aqui pra gente e também manda seus temas para os próximos vídeos. Siga @AméricoEscribo ou @EscriboPlay em todas as redes e a gente se vê no próximo vídeo.